em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Vamos mais uma vez? Um, dois e três. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Glórias ao Senhor, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está, Senhor, uma palavra. Meu Pai, dentro dessa palavra, Pai, há um alerta a qual o Senhor quer nos dar nessa manhã. Ó Deus, tu sabes que eu sou nada e assim como nós louvamos, Pai, devemos sempre diminuir e que o Senhor cresça no nosso meio sempre. A tua palavra, Pai, ela é viva, ela é, meu Pai, uma faca de dois gumes e ela pode, Senhor, realizar algo em nossas vidas. Senhor, nos ajude, seja conosco, que teu nome continue sendo engrandecido e que o Espírito Santo continue nos conduzir nesta terra para a tua honra e glória. Nós te pedimos e te agradecemos, Pai. Nos ajude, se conosco, em nome de Jesus. Amém. Nós sabemos que a tecnologia, queridos irmãos, tem sido de grande valia para os seres humanos, né? A gente vê que a tecnologia tem avançado cada dia mais, não tem, meu irmão? Não tem? Tem avançado, ela tem estado em todos os lugares, setores da sociedade, seja na área da indústria automobilística, seja no ramo alimentício, né, na agricultura. Nós vemos a tecnologia em todos os lugares, não é, irmãos? Você vê, né, na internet, você vê uma expansão rapidamente. A tecnologia tem realmente se proliferado, né, irmãos, no mundo todo e avançado cada dia que passa, né? Nosso irmão Anderson trabalha, né, na área de TI, sabe como essa tecnologia tem avançado. As empresas cada vez mais querem armazenar os seus dados, né? Grandes empresas americanas e todo o globo terrestre tem realmente se preocupado, né, com seus dados, né, das suas empresas, sigilosos, muitos deles. Então, veja como há uma expansão tecnológica em todos os sentidos, que eles têm ajudado em várias áreas, no ramo da medicina, então, nas cirurgias, os robôs hoje fazem cirurgias, irmãos, em todos os lugares nós vemos, no sistema financeiro, praticamente todo o sistema financeiro está atrelado, né, irmãos, a tecnologia, a internet, a gente vê a bolsa sobe e desce, há uma globalização financeira também nesta área, irmãos. Então, como tem ajudado os seres humanos e a raça humana, a tecnologia, em todas as áreas, em todo lado que você vê a tecnologia. Porém, irmãos, de um outro lado, ainda que muitos já tenham percebido, ainda que muitas pessoas, muitos não, né, alguns talvez tenham percebido, e há também em um outro viés e por outro lado, a tecnologia também, ela tem gerado uma enorme preocupação. Não sei se você também tem percebido uma preocupação também que existe com a tecnologia, porque se por um lado ela ajuda, por outro também ela não nos dá uma certeza. Por que que a gente fala isso? Porque a gente vê que também a tecnologia pode ser usada para algo ruim, não é, irmãos? Como, por exemplo, a gente vê as nações, né, se armando cada vez mais com armas tecnológicas, bombas aí de nitrogênio que é capaz de varrer o planeta, irmãos, em questão de minutos. Então há uma preocupação, por um lado, há um risco também, né, da tecnologia que está aí, irmãos, sendo utilizada a favor das nações. As nações cada dia mais têm se armado cada vez mais, elas têm se preocupado e têm adquirido essa tecnologia, hidrogênio, né, até mesmo as armas químicas, por exemplo, que tem se proliferado cada vez mais, embora a ONU tenha proibido muitas armas químicas, mas mesmo assim os países não estão nem aí para a ONU. Eles querem se resguardar de alguma forma e têm adquirido cada vez mais armas químicas sofisticadas, letais, capazes também, irmãos, de varrer o planeta com armas químicas. Por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de saber do o irmão, meio irmão, né, do ditador da Coreia do Norte, né, o Kim Jong-un ali, o meu irmão dele, que morreu no aeroporto de Kuala Lumpur, né, e duas mulheres se aproximaram dele com uma substância líquida e jogaram nele. Em questão de minutos ele cai no chão e não teve nem tempo dos médicos fazer alguma coisa, irmãos. Então foi utilizada uma arma química para abater ali
aquele meu irmão do ditador. Então, irmãos, o que estava ali, irmãos? Qual era aquela substância, se não uma evolução do gás sarin? O gás sarin, irmãos, um gás letal, extremamente letal, perigoso, que ataca o sistema nervoso da pessoa, ataca o sistema respiratório, a pessoa fica sem ar e morre realmente uma morte realmente dolorosa. Contrai os seus músculos e ali você fica sem respiração e rapidamente a pessoa chega a óbito. É um gás extremamente letal. E perceba, há uma evolução desse gás sarin, foi exatamente utilizado no irmão do Kim Jong-un em Kuala Lumpur, ali no aeroporto, onde ele ali morreu. Imagina agora, irmãos, esse gás sendo lançado na atmosfera. E o que seria da humanidade? Né? Rapidamente haveria muitos milhões e milhões de pessoas morreriam. Né? E veja como, para você ver dos riscos que a tecnologia também proporciona. Então, se por um lado ela é benéfica e ajuda os seres humanos, por outro lado há um risco muito grande e que ela pode, então, estar trazendo, irmãos, algo colapsar, né, esse sistema, em todos os sistemas. Então, irmãos, entendamos hoje de se ela atua nos extremos. Se por um lado ela ajuda, por outro ela pode também nos gerar algo realmente ruim com armas fabricadas, com controles financeiros que podem, por um exato minutos, cair e daqui a pouco você perde todo o seu dinheiro. Então, todos os sentidos pode ser ruim e pode ser bom, mas há um deslumbre hoje. Há um fascínio hoje da raça humana pela tecnologia. Há algo realmente que deslumbra, que você fica realmente de queixo caído ao ver o desenvolvimento da tecnologia em nosso meio, o avanço e o desenvolvimento que ela tem. Mas, irmãos, não esqueçamos, e as pessoas esquecem rapidamente que também ela pode trazer males, trazer coisas ruins. É como um barril de pólvoras, né, irmãos? É como um barril de pólvora que basta uma fagulha para então esse barril explodir, e aí a gente vê o caos que vai ser instaurado. Então, irmãos, e nós? Onde estamos nisso? Onde estamos nisso, queridos irmãos? Como discípulos de Jesus, né? Onde ficamos em tudo isso? Vamos confiar de olhos fechados nessa tecnologia? Vamos confiar sem medo nela e deixar que ela continue aí e nos guiar, né, de certa forma? Vamos confiar em tudo que ela pode nos oferecer e confiar nela de olhos fechados? Não podemos, né, meus irmãos? O versículo que nós acabamos de ler, olha só, nós lemos um versículo que você conhece bem, e esse versículo diz o que no começo diz que uns confiam em quem? Em carros e outros em cavalos. Aí a gente precisa entrar um pouquinho na história de Israel. Porque, irmãos, antes da conquista da Terra Prometida, os povos em volta de Israel, eles eram muito mais desenvolvidos. Eles tinham muito mais tecnologias. Eles eram muito mais avançados. Porque se a gente colocar aqui e ver, no Egito, por exemplo, o povo ficou 400 anos escravizados, não é? Foi 400 anos escravizados. E no Egito, fora a arquitetônica, né, as pirâmides, o desenvolvimento que eles têm, as construções, né, tudo ali, o sistema de irrigação. Veja que nós estamos falando de 2.000, 3.000 anos atrás, irmãos, antes de Cristo. Então, naquele momento, eles já estavam bem avançados tecnologicamente, seja em questões tecnológicas, como realmente pirâmides, para a época, é claro, né, mas hoje, a gente não vai comparar hoje com aquela época, mas para a época, o Egito era um país, uma nação muito poderosa e muito avançada tecnologicamente com as demais nações, porque nós vemos exemplo das pirâmides, dos palácios, né? Os carros de ferro, veja bem, eles já possuíam carros de ferro, já possuíam muito, irmãos, armamento, armas que nenhuma outras nações tinham ainda, e eles possuíam. Por exemplo, também há um sistema, por exemplo, de embalsamento que a gente fala, né? Era o mais avançado da época, irmãos. Era o mais avançado. Hoje se fala em embalsamar, mas naquela época eles já embalsamavam. O Egito já embalsamava, né? E o que acontece? O que eles faziam nesse embalsamento? Capaz, o que fazia, irmãos? Um corpo morto, né? Um cadáver, inibia o estado de putrefação do corpo. Então eles, com técnicas, com substâncias, fazia com que o corpo da pessoa ficasse 30, 40, 60 dias sem, então, ali chegar ao estado de putrefação. Então veja, eles já existiam lá
essa tecnologia. Perceba para você ver o avanço tecnológico que eles estavam. E existia um patriarca que passou por esse processo. Quem sabe quem é? Gênesis capítulo 50. Jacó é morto, o pai de José. José chora muito, está ali chorando muito porque perdeu o seu pai. Acaba de perder o seu pai. Ele é o que mais chora. O versículo 1 do capítulo 50 diz que ele está chorando copiosamente por a morte do seu pai. Está chorando, está ali realmente triste por aquela situação. Lá em Gênesis capítulo 50, e ele chora muito, ele lança o rosto sobre seu pai, ele ali o abraça, né? E o beija também. E em seguida, então, ele dá uma ode, porque todos sabem que ele era governador, né, irmãos? Ele dá uma ode ali aos médicos. Ele dá uma ordem para os médicos e fala: olha, vai lá, embalsame o meu pai. Embalsame o seu pai. E os médicos, então, o que fizeram? Embalsamaram. Então, é Israel, que o nome dele é Israel também, de Jacó. E aí, quantos dias foram gastos, irmãos? 40 dias para embalsarem o patriarca Israel Jacó. E assim se cumpre os dias de embalsamento, né? E os egípcios choraram 70 dias, irmãos. Depois de mais 70 dias, os egípcios choraram a morte de Israel, de Jacó. Então, por você ver, irmãos, eles conseguiram, os médicos da época conseguiram embalsamar Jacó. Então, passou-se muitos dias, e além da viagem, porque você se lembra que Jacó não queria ser enterrado no Egito. Ele falou: olha, quando eu morrer, me pegue e me leve para a terra onde Abraão, meu pai, ali está enterrado, né? No campo de Macpela, onde ele comprou dos filhos de Et, né? Ali, ele comprou um campo, e ali foi onde foi sepultado também os outros seus familiares. Então ele queria que não fosse ali sepultado, mas que levasse. Então José pede autorização do rei do Egito, né, os conselheiros, e ele dá a permissão. Então imagina esse trajeto de volta. Então já prantearam 70 dias. 40 para fazer o embalsamento, 70 para chorar, e depois mais ainda, e em determinado momento do percurso eles param e ali também planteiam mais uma vez ali Jacó. Então percebe, irmãos, para você ver o poder ali de tecnológico que possuía o Egito da época de então. Gênesis capítulo 50, você depois pode então ver ali esse momento do embalsamento de Jacó e Israel, pai de José. E era assim, irmãos, todos os povos, então, para que você entenda, eram mais desenvolvidos que o povo de Israel. Ora, o povo de Israel morava em tendas, os povos à sua volta já tinham muralhas, já tinham cidades, já tinham situações arquitetônicas, eles moravam em argamassa, e o povo morava em tendas, o povo de Israel. Então, irmãos, perceba, se tratando de combate, então, que era o que geria tudo, né, irmãos? A conquistar a terra. Era ali a guerra, é quem prevalecia. Quem vencia, a outra nação prevalecia, e ali ele ficava em posse da terra. E perceba, os povos cananeus, eles tinham muito mais desenvolvimento, não era? Eles eram mais desenvolvidos. A gente falou do Egito. Se você for para o povo cananeu, que foi aonde o povo de Israel, o Senhor deu a ordem, deu ali a terra para eles, né? Deu a terra para eles conquistarem. Mesmo, irmão, estando debaixo desta promessa de Deus, eles não acreditavam que era possível vencer as nações à sua volta. Perceba nos espias, por exemplo, só 2, Caleb e Josué, voltam animados, mas o resto falou: não, é impossível a gente conquistar, eles são grandes, eles têm mais coisas que nós, são mais fortes do que nós, né? Então perceba, eles não acreditavam que seriam capazes de vencer a guerra, de vencer os povos ali à volta dele. Mesmo estando debaixo da promessa de Deus, eles estavam acovardados. E se tem uma coisa que não pode faltar na nossa vida, na minha e na sua vida, é a fé, né? É a fé para acreditar que tudo é possível ao que crê. Não é, meu irmão? Tudo é possível. Na vida de um discípulo de Cristo, irmãos, não pode faltar a fé e a confiança de que Deus é por nós e quem vai vencer a nossa guerra e a nossa luta. Nós precisamos sempre lembrar, irmãos, ainda que seja batido também de Hebreus, né? Que ali o que diz em Hebreus 11:6? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, que, irmãos, é necessário que aquele que se aproxima de Deus
Creia que ele existe. Galardoador dos que o buscam, meus irmãos. Não podemos esquecer desse versículo, que a fé sempre vai ser primordial para a nossa vida, para agradar ao Senhor e também, irmãos, para que nós recebamos bênçãos, galardão, recompensas do nosso Senhor e daqueles que o buscam, nós o buscamos. Então a recompensa e o galardão estarão sempre com aqueles que têm fé em Deus, fé no Senhor, para acreditar que Deus pode todas as coisas, irmãos. Ele pode todas as coisas. O que não falte fé em mim nem em você, né, irmão? Que nunca falte fé em nós. Creia sempre em Deus e Ele nos recompensará, irmãos. Ele nos recompensará sempre. E fé, irmão, significa também ter coragem, não é? Ter coragem. E era o que faltava para o povo de Israel, coragem. Se não tem coragem, também não tem fé. Eles morriam de medo, irmãos, das nações à volta deles. Morriam de medo. Eu citei o exemplo dos espias. Morriam de medo porque as nações estavam à volta deles. Como é que nós vamos conquistar essas cidades? São mais poderosos do que nós. Principalmente, irmãos, porque os povos à volta deles tinham, algo que nós falamos do versículo 7, carros e cavalos. Carros de ferro, muito mais desenvolvidos. Os hebreus não tinham. Era infantaria. Era infantaria e malemar uma arma que muitas vezes não estava nem afiada. Chega um tempo em Israel que Saul, irmãos, os filisteus toma tudo de Israel, toma todas as armas. E as armas que tem é somente Saul, seu rei, Jonatas, o seu filho, para poder, o resto do povo, o exército, eles usavam armas de agricultura, para poder então ali avançar. Mas não tinham armas, não tinham, e muito menos a infantaria, irmãos. Era quase que insana só a infantaria contra cavalos, contra carros, contra outras armas mais avançadas que os hebreus. Josué 17, 16 e 18, há uma reclamação dos filhos de José, que são Manassés e Efraim. Então as heranças estão sendo repartidas, estão sendo distribuídas. Então chegou a vez da meia tribo de Manassés. E ali, no capítulo 17, nos versículos 16, ali há uma reclamação. Eles chegaram e disseram: as montanhas não nos bastariam, né? Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale. Então, irmãos, todos os povos de cananeus, os cananeus tinham carros de ferro. É o medo que eles têm. Entre os de Bet-sean e as suas vilas, e entre os que estão no vale de Jezreel. Aí Josué vai confrontá-los e falar para eles no versículo 17. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés. O que ele disse? Grande povo és, e grande força tens. Não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas. Por quê, irmãos? Expulsará os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, e ainda que sejam fortes. A promessa estava com eles. Bastava eles terem coragem e fé no Deus que já entregou para eles. Josué estava falando para eles: olha, eu sei que os povos cananeus são mais fortes que vocês, têm carros de ferro, são mais fortes, mas há uma promessa antes disso, de que Deus entregaria para vocês esta terra. Então vão e conquistem elas. Veja, meus irmãos, olha só a dificuldade que eles tinham para entender a promessa de Deus. Existia alguém mais forte do que eles, era o Senhor dos Exércitos, quem pelejariam com eles, e a vitória seria deles, irmãos, se tão somente eles confiassem no Senhor. Mais um exemplo de como os hebreus tinham medo dos povos à sua volta, que eram muito mais desenvolvidos que eles. Juízes capítulo 4, também há mais um exemplo aqui. Em Juízes 4, nós temos algo muito importante ali já, na época do juiz. O versículo 2, e vendeu o Senhor na mão de Jabim, o rei de Canaã, que reinava em Hazor. Sísera era o capitão do seu exército, a qual então habitava em Rosete dos gentios, né? Palavra difícil. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto ele tinha, quantos, irmãos? 900 carros de ferro. Eita, se alguns já faziam temer, imagina 900 carros. E por quantos anos, irmãos, ficaram oprimidos nas mãos desse rei Jabim?
São 20 anos, irmãos, oprimidos. O que é oprimir, irmãos? Você não ter nenhum momento para respirar. Eles estavam ali sufocando o povo, se escravizando eles, tirando o melhor que eles tinham. E eles, 20 anos, irmãos, passaram na mão desse rei por ter 900 carros de ferro. E aí o que fazer? E aí chegou quem? Débora. Débora era uma profetisa e juiz. Julgava Israel debaixo de uma palmeira. E ali ela estava onde? Em Ramá e Betel, ali nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel iam até ela, então, irmãos, para juízo. Então ela era uma juíza e também profetiza. Ela manda chamar quem? Baraque. Baraque, irmãos, vai até ela. Já havia uma promessa de Deus. E ela ali vai exortar Baraque. Vai exortar Baraque porque ela vai dizer para ele lá no versículo 7. Versículo ainda no 5, né, no 6. Ele manda chamar ele lá na palmeira. Olha, porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem? Dizendo, vai, atrai a gente ao Monte Tabor e toma contigo quantos homens? 10.000 dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? É uma pergunta, indagou Baraque. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Aí Baraque, de vez de ir, já deveria ter ido. Mas, mesmo Débora o questionando, ele vai falar o que, irmãos? O que? Se fores comigo, irei, porém. Se não fores comigo, não irei. Ei, irmãos, que covardia, irmãos. Aí, Débora precisa se posicionar mais uma vez. Aí vai e fala para ele, disse ela, certamente eu irei. Contigo, porém, não será tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora, então, irmão, se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então, veja, irmãos, que acontece. Baraque estava com medo dos carros de ferro de Jabim. E a promessa já existia. Vai lá, Deus vai entregar nas mãos. Mas ele ainda assim ficou com medo. Ficou com medo dos carros de ferro. Mas Débora então precisou se levantar junto com ele e ir com ele conquistar e vencer, né, todo o exército, mesmo com carros de ferro, mesmo com homens muito mais fortes, eles venceram, porque Deus estava com eles. Meus irmãos? Irmãos, e hoje, irmãos, seja lá o que for hoje que tenha colocado medo em mim e em você, não deve existir medo em nós, irmãos. O que é hoje que você tem medo? Quais são os seus medos hoje aqui, na sua vida? Será que você tem algum medo? Será que existe algum medo dentro de você? Algo que lhe falte coragem para enfrentar e vencer esse medo que está dentro de você. Aí você responda para você mesmo, existe algum medo, irmãos, em nós? Existe algo que faça a gente temer, assim como o povo temia, aqueles que estavam mais adiante dele, mais avançados? Será que hoje existe, irmãos, algum medo em nós? E hoje, irmãos, se existir, o Espírito Santo quer tirar isso de nós. Quer tirar todo o medo que existe em nós. Quer nos trazer coragem para vencer todos os nossos medos e as nossas angústias, nossas preocupações. É hoje, irmãos, nós não podemos sair daqui com medo. Vencer os nossos desafios, vencer os nossos medos. O Espírito Santo quer nos trazer coragem, porque Deus não nos deu um espírito de covardia, né, irmãos? Mas de coragem. E que você possa se encorajar e vencer todos os seus medos que você tenha em sua vida. Amém, meu irmão? Uns confiam em carros e outros em cavalos. O povo ao redor dos hebreus acreditava que os carros de ferro, os seus cavalos, que valiam até por vários homens, muitos homens, eram cavalos treinados, técnicas de combate avançada. Eles venceriam o povo de Israel. Eles se colocavam tudo a sua força, toda a sua confiança nesses carros, nesses cavalos. E eles acreditavam serem imbatíveis. E nós, irmãos, em quem está a nossa confiança? Em quem está a sua confiança, irmão? Em quem está a nossa confiança, queridos irmãos? Onde está
a nossa confiança? Irmãos, são perguntas, né? O que hoje, irmãos, as pessoas mais confiam são nos seus bens. O que hoje as pessoas mais confiam são na força do seu braço, naquilo que elas têm. Elas se apegam de tal forma, confiam naquilo, confiam no seu dinheiro, achando que o dinheiro vai livrá-las, achando que o dinheiro é tudo, é a solução de todos os seus problemas. É hoje, nosso tempo é aí, estamos vivendo. Há uma confiança exagerada naquilo que se tem, naquilo que se vê. As pessoas confiam demais no que possuem. Por exemplo, não sei se essa semana você viu que aconteceu algo inesperado na Europa. O que foi? O quê, irmão? Um apagão. Quem que esperava, irmãos, esperaria um apagão acontecer na Europa? Em pleno século XXI, onde a tecnologia avançadíssima está. Todos pegos de surpresa, né? Pegos de surpresa. Alguns acreditam em um ataque cibernético, mas não há uma confirmação dos governos, nem da Europa. E muito forte foi ali aonde, irmãos? Na Espanha, Portugal e algumas partes do interior da França ali, né? Mas mais forte mesmo em Portugal e também na Espanha. As pessoas não estavam acreditando. Estava vendo uma matéria, as pessoas desesperadas, não acreditando no que estava acontecendo. Faltaram a luz, faltar energia elétrica e por várias horas, quantas horas? Mais de 10 horas, não é, irmãos? Ficou ali, falta de energia, não em Portugal, na Espanha. E por que, irmãos? Se espera que aconteça isso em países, né, subdesenvolvidos, né? Mas esperar um apagão desse na Europa, né, em países que são mais, né, desenvolvidos, né, país de primeiro mundo, né, como as pessoas falam, né, ninguém espera, mas aconteceu. Milhares de pessoas ficaram sem energia por várias horas, irmãos. Você viu o que aconteceu. Aí o que aconteceu? Rapidamente veio um colapso. Aí você olha as câmeras, o trânsito tudo parado, o sinal já não funcionava mais, o semáforo apagado, as pessoas, os carros tudo ali, né, tentando um passar no cruzamento, o outro vinha, e não deixava, aí buzina para cá, buzina para lá, um caos, irmãos, no sistema de transporte, trens, metrôs parados, tudo, irmãos, um caos, um colapso no trânsito. E aí as pessoas rapidamente ficaram ali abismadas, ficaram já realmente angustiadas com a situação que estava acontecendo. A internet também já não funcionava mais. As pessoas queriam até ligar para o parente do outro lado, lá em outro país ou no Brasil, não conseguia. Então, irmãos, vejam o colapso que estava acontecendo nessa semana. Em questão de minutos bateu o desespero. Parecia que era a Terceira Guerra Mundial que estava acontecendo. As pessoas desesperadas rapidamente, aí começaram então a ir para o supermercado. Filas e mais filas. Há um desespero. O sistema financeiro também já faliu. Agora é só dinheiro. Não passa mais o cartão. Tem que ter dinheiro para comprar. Mesmo assim, as prateleiras vazias. Não existia mais. O outro que vinha, já não tem mais água, já não tem mais alimento. Há um desespero. As pessoas foram no mercado. Rádio de pilha, as pessoas compraram. Há um desespero, irmãos. As pessoas, então, entraram em colapso em poucas horas do dia. As pessoas já estavam desesperadas, irmãos. No que fazer? Tamanho era o desespero das pessoas, irmãos. E o que eles estavam confiando? Neles, naquilo que eles tinham nas suas mãos. O que eu faço agora? Então foram ao mercado, foram ali, voltaram para suas casas e ficaram ali aguardando. O governo não falava nada, não havia nenhum tipo de comunicado. O governo da Espanha falou, não, vamos esperar, vamos aguardar. Mas é triste, uma realidade hoje das pessoas que não confiam em Deus. Que não confiam no Senhor, preferem confiar na força do seu braço, naquilo que elas podem alcançar. E é triste a realidade, irmãos, porque o medo consome. Pavor e desespero vai consumir as pessoas, porque estão confiando nelas mesmas, naquilo que elas têm. E nós que somos o Senhor, discípulos de Cristo, nós sabemos bem em quem confiamos, né, irmãos? Glória. O Espírito Santo quer que nós confiemos no Senhor sempre, independente do que aconteça. Glórias a Deus, irmãos. Isaías 40 e 31, irmãos. Você sabe também. Mas os que esperam no Senhor, olha aí, renovarão as suas forças, né, irmãos? Subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão. Glória a Deus, caminharão e não se fadigarão. É isso, irmãos, é assim. É aqueles que esperam no Senhor, irmãos,
que deve ser a nossa conduta, nós vamos ser renovados. Vamos subir como asas de águia. Ainda que corramos, nós não vamos nos cansar. Glória. Ainda que nós caminhemos, não vamos também nos fadigar. Louvado seja o Senhor, irmãos. Glórias a Deus. E onde estão aqueles, irmãos, que independente do que aconteça, você pode acontecer o que acontecer, confiam no Senhor. Será que aqui existe? Aqui tem? Oh, glória ao Senhor, irmãos. Todos nós confiamos no Senhor, independente do que aconteça, vem caos, pode vir o que é, falta luz, falta energia, nós vamos continuar confiando no Senhor nosso Deus. É isso, meus irmãos. Glórias a Deus. Mas não basta só confiar, né, irmãos? Tem que buscar. Não basta só confiar. Alguns que dizem, eu confio em Deus. Eu confio em Deus. Você já ouviu várias vezes alguém dizer, eu confio em Deus. Mas será que busca Deus? Será que busca de fato como a palavra nos ensina? São poucos, né, irmãos? Confiar, todo mundo confia. No momento de desespero, e aí você confia em Deus, eu confio em Deus. Mas aí você vai ver, e aí, mas você o busca, você busca Ele, você faz a sua vontade, será, irmãos? Há muitos que dizem, eu confio, mas não busca o Senhor. Não adianta, irmãos, confiar em Deus sem buscá-lo. Duas palavras interligadas, confiança e buscar. Então, meu irmão, não há como desassociar essa palavra, as duas palavras. Se nós confiamos, nós o buscamos, de fato. Se a nossa confiança está nele, nós precisamos o buscar. Isaías 31, você já está em Isaías aí, não está? 31, versículo 1. Aí há algo muito importante para mim e para você. Que ali está dizendo que não basta nós confiarmos, nós temos que buscar. Então a palavra sempre vai nos ensinar e nos levar a isso. Vamos lá todos juntos aqui, ó. Versículo 1, hein? Ainda que a sua tradução seja diferente. Não importa. Vamos todos juntos dizer. Amém? Todos encontraram? Vamos lá, irmãos. 1, 2 e 3. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Olha aí, meus irmãos. Então, irmão, a própria palavra diz. Então não basta só buscar, precisa confiar no Senhor também. E as pessoas confiam demais naquilo que elas têm. Olha só, falando de carro, falando de cavaleiro, falando de cavalo. E não atentam para o Santo de Israel, para Deus, e nem o buscam. Então, ai dos que descem ao Egito. Então, existia no Egito uma infinidade de cavalos, carros de guerra, de ferro. E ali, irmãos, as pessoas ficavam vislumbradas com aquilo que o Egito tinha. Mas, irmãos, ai desses que vão ali, confiam nessas coisas tecnológicas. Não basta confiar, tem que buscar. E quais são os hoje, irmãos, os carros e os cavalos dos nossos dias? Existem muitos, não é? Existem muitos. Que você pode até falar, e você conhece muitos, essas áreas tecnológicas. Qual área aí que você já não conhece? O que você entende hoje? Os que são os carros de hoje, os cavalos, aquilo, algo vislumbrante, tecnologia avançada. O que é, irmãos, para você? Existem muitos, mas uma que tem ganhado muito destaque em nossos dias se resume em 2 letras, 2 vogais, ó. Dê a dica. Hã? Olha os irmãos. Inteligência artificial. A inteligência artificial está em todas as áreas, irmãos. Ganhou. Está tomando. Há um sucesso enorme. A inteligência tem tomado rapidamente, como um rastro de pólvora, tem tomado realmente várias. A tecnologia avançou demais. E essa IA que os irmãos estão dizendo, elas veio realmente, dizem que veio para ficar, né, irmão? Veio para ficar aí. Tem adentrado até mesmo nas nossas casas, né? Nas casas das pessoas. Mas, meus irmãos, não sei se você concorda, há um certo exagero. As pessoas têm perdido a noção da utilização da inteligência artificial. E hoje o Espírito Santo nos traz um alerta muito importante. Tem tentado nos dizer, e hoje mais claramente, porque, irmãos, há um certo exagero. As pessoas estão perdendo a noção, meus irmãos, e o Senhor não quer, o Espírito Santo não quer que isso venha atingir os seus filhos, atingir aqueles que são seus discípulos, né? Veja como estamos hoje, irmãos. As pessoas hoje têm consultado a inteligência artificial.
Meus irmãos, perguntar quando você acorda antes de ir trabalhar, né, se vai haver sol ou qual é a previsão do tempo hoje, irmãos, não dá problema nisso, né? Mas ainda assim você precisa contar com o risco do erro, né? Porque às vezes a meteorologia erra, né, irmãos? Mas mesmo assim, irmãos, ainda que não há nenhum problema a gente consultar, dizer, olha, qual a previsão do tempo hoje, né? Essas perguntas. Aí ali você vai ter uma resposta. Mas aí tudo bem, irmãos. Mas, irmãos, até chega ao cúmulo você consultar a inteligência artificial para realmente questões da sua vida, do que você hoje está sentindo. Então, hoje se pergunta, hoje eu estou depressivo, o que devo fazer? Hoje eu estou triste, o que eu devo fazer? Conversar com ela sobre o seu humor do dia, como se do outro lado você houvesse uma resposta de quem o conheça há tantos anos. Como você esperasse de alguém uma resposta, realmente ali você acreditar naquilo, naquele veredito. Olha, faça isso, vá ali. Percebe, irmãos, que se vocês estão entendendo. Estou com mau humor hoje, o que devo fazer? Estou triste. Hoje acordei com mau humor, acordei bravo. O que eu devo fazer? Hoje está assim, irmãos. Tudo a inteligência artificial, irmãos, tem uma resposta, não é? Para tudo você vai consultar ela, vai haver uma resposta ali do outro lado. Vai haver uma resposta, irmãos. E olha só como estamos. Entendamos, irmãos, que isso é um risco para a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, nós não podemos entrar nessa onda. Há uma onda que está aí muito forte. E se nós entrarmos nela, nós não vamos nos dar bem. É muito lindo, irmãos, encontrar uma resposta do outro lado. Encontrar ali uma resposta positiva e que venha a te satisfazer o seu coração. Realmente é isso mesmo, vou fazer. É muito lindo, é bonito ver. Mas a gente não pode esquecer, irmãos, que a inteligência artificial, ela não nasceu pronta, ou nasceu? Existia alguém que colocou ali dados, né, irmãos? Dados, banco de dados, né, meu irmão? Banco de dados foram colocados ali dentro, irmãos. Sabe-se lá com quais intenções, irmãos. E como é que nós vamos confiar nela, queridos? Que ela não te conhece. Não sabe quem é você. Ela vai te dar uma resposta aleatória. E ali você vai ali, opa, é isso mesmo. Não, irmãos, há um erro. Ela pode estar muito enganada ao seu respeito. Então, irmãos, não vamos confiar em inteligência artificial. E Jeremias 17, e 7 e 8, versículos 7 e 8. Vamos ler o 8 também. Vamos lá, irmãos. 1, 2 e 3. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança... Glória a Deus. No ano da sequidão, não se preocupa, nem deixa de dar fruto. Oh, glória ao Senhor, irmãos. Eita, irmãos, nós devemos confiar. Confiamos em Deus, irmãos, que Ele seja a nossa esperança. E quando vier o calor e a sequidão, que são as dificuldades que passamos, nós não vamos deixar de dar frutos, né, irmãos? Para a glória do nome do Senhor. Então, queridos, fique com essa palavra em seu coração. Não vamos confiar. Venhamos confiar somente em Deus, o Senhor, irmãos. Bendito é o Senhor, sempre será. Bendito é o homem, é algo bom para nós. Bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, irmão. Glórias a Deus. Israel, irmãos, não tinha tecnologia para vencer os seus inimigos. Era impossível que uma infantaria vencesse carros e cavalos. Era impossível. Mas eles tinham o principal, que era o Senhor dos Exércitos. É quem vencia as guerras para eles, né, irmãos? É quem vencia as guerras. Deus, o Senhor dos Exércitos. Há mais de 400 anos, existe no Japão um templo em Kyoto. As irmãs conhecem Kyoto, irmã? Já foi para lá? A irmã não chegou aí lá, né? Kyoto, irmãos, ali é uma cidade do Japão. E lá existe um novo sacerdote. Tem um sacerdote lá, batizado como Mindar. É o nome do sacerdote. É novo lá no templo. E foi desenvolvido na Universidade de Osaka, no Japão, né? Então, seus desenvolvedores
desenvolveram, e ali ele foi treinado, né? Foi treinado, ele foi estudado na maior faculdade ali do Japão, em Osaka. Levou para lá e ele faz orações, reza em todos os idiomas, inglês, espanhol, todos os idiomas que você imaginar ele fala. Mas não é uma pessoa, irmãos, não é um ser humano, é um robô que está dentro desse templo. Tem nome, há uma semelhança com um humano, não é? Aí fizeram lá, ele. Mas, irmãos, quem o fez disse que ele nunca vai morrer. Ele fala, o homem morre, mas ele nunca vai morrer. Ele vai permanecer. Ele vai permanecer ali dentro. Vai ali receber as pessoas, vai dar conselhos para ela, vai dizer sobre o seu humor, vai dizer o que ela tem que fazer, o que ela precisa fazer. E ali, irmãos, o que é mais impressionante é as pessoas que vão lá, os relatos dela, e eu aqui coloquei um para a gente poder, para me falar com vocês, porque ele dá conselhos, ele faz coisa ali dentro, e acredito que eles esperam que o conhecimento cresça a cada dia e ajude as pessoas a superar as suas dificuldades no mundo. Olha só. E ele faz ali, irmãos, é uma réplica, né, do ser humano. Mas um relato que me impressiona é de alguém que foi lá e falou que se sentiu um calor. Sentia um calor, ainda que ali do outro lado esteja um robô falando com ele, ele sentiu algo, ou a preocupação. Sentiu algo, afirmou que no começo pareceu artificial, mas depois ele falou que ele estava falando algo ali, sentiu algo diferente. Olha só, irmãos, olha só como estamos. Então, irmãos, percebam as preocupações hoje e como estamos inseridos. Ele falou que fez pensar profundamente sobre o certo, sobre o errado. E ali ele ficou ali impressionado com aquele sacerdote robô que a inteligência artificial estava ali utilizando. Veja, irmãos, o nível que nós estamos. Confiar a sua vida espiritual. E aí, por isso, hoje, irmão, o Espírito Santo nos coloca que eu e você tenhamos muito cuidado. Pode ser um começo consultar uma inteligência hoje na sua casa, pelo seu celular ou computador. Mas daqui a pouco as coisas podem estar mais avançadas e até em templos você possa encontrar também alguém que te ajude a vencer os seus medos e ali te dar conselhos também. É um risco, irmãos, a nossa comunhão com Deus. Por isso, fique esse alerta hoje para nós, nessa manhã, para todos aqueles que estão aqui hoje, os que estão nos ouvindo pela internet. Vamos ter muito cuidado com a inteligência artificial. Na realidade, que as pessoas elas querem mesmo é tudo pronto, né? Elas não querem fazer aquilo que elas têm que fazer, que elas mesmas orar. Hoje nós louvamos que não existe mais véu que foi rasgado, mas hoje as pessoas elas não querem ter a dificuldade de sequer ao acordar, orar ao Senhor. Ela pega uma oração pronta da internet, ele fala, olha, me fala aí uma oração, né? E ali tem uma oração pronta, mas ela não quer mais ter o trabalho de buscar a face de Deus. Olha onde nós estamos e o nível de sociedade que nós estamos vivendo. E causa uma tristeza muito grande no Espírito Santo de Deus poder ver e enxergar que as pessoas hoje, elas não querem ter ali o trabalho de buscar a face de Deus. Elas procuram um meio, e a inteligência artificial é um meio que elas encontraram. E tem tomado muito conta hoje, irmãos, da nossa sociedade. E aí o Espírito Santo hoje nos coloca um cuidado para com a sua vida, irmãos. Nós somos, então, instrumentos de Deus. Somos? Não podemos colocar, irmãos, um outro instrumento, porque o Senhor nos fez como para sermos os instrumentos dele, para fazermos a sua vontade e para o buscarmos. O mínimo precisa ser ter um esforço da nossa parte em querer e buscar e orar, nos consertar e fazer a vontade de Deus. Uns confiam em carros, irmãos, e outros em
cavalos. O salmista entendeu muito bem aquilo que o povo de Israel demorou, e muitos não entenderam, até hoje não entenderam, o que significa isso. Uns confiam em carros e outros cavalos, mas aí o final do versículo você sabe. Mas nós faremos menção do nome do nosso Senhor, nosso Deus. O Espírito Santo espera aqui hoje de nós. O que Ele espera de mim e de você é que venhamos entender de uma vez por todas. E que passe o tempo que passar, tecnologia que vier, confiemos apenas em Deus. Amém? Amém. E que você não se perca por aí de vista o Senhor. Ainda que hoje seja um aliado nosso a tecnologia, vamos usá-la realmente a nosso favor até certo ponto, não é, irmão? Até certo ponto é uma vantagem. E nós não podemos realmente negligenciar, né, que ajuda muito, né? Mas também não podemos exagerar a ponto de colocar a inteligência artificial no lugar de Deus, no lugar do Senhor, irmãos, no lugar daquele que realmente fez tudo por nós. Então, meus irmãos, entendamos hoje, não esperemos que a inteligência artificial resolva os problemas nossos, até porque ela não vai resolver, só Deus resolve, né, irmãos, nossos problemas. Eu quero orar com você assim, se você ficar de pé, e que você cada dia mais seja não só um instrumento de Deus, mas busque em Deus para realmente libertar pessoas que hoje estão presas nisso, presas nessa tecnologia, e que a gente já muitas vezes sabe que muitas pessoas ali colocam com más intenções para realmente prender as pessoas. Mas aqui hoje eu creio que só existe aqueles que confiam em Deus, que tem inteligência do Espírito Santo para realmente usar a tecnologia até certo ponto, mas tem coisas que não dá, irmãos. Não podemos trocar a comunhão com Deus, não podemos colocá-la como alguém que resolve os problemas. E o Senhor espera de nós que nós continuemos confiando nele, na sua palavra. Essa que vai transformar, continuar transformando, tem poder, né? E assim Ele quer que nós hoje cada vez mais confiemos apenas no Senhor.